Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre higiene ocupacional. E o nosso assunto de hoje é sobre histórico da higiene ocupacional, tópicos a serem abordados nessa aula. Higiene ocupacional. Ao término dessa aula, você será capaz de conhecer a história da higiene ocupacional pelo mundo e conhecer a história da higiene ocupacional no Brasil. Bom, história da higiene ocupacional no mundo. Aristóteles, que é um filósofo grego, muito conhecido, 348 a 322 anos antes de Cristo, ele já se preocupava com as doenças dos trabalhadores das minas. Ele já se preocupava com a prevenção dessas doenças. Porém, Hipócrates, que é o pai da medicina, de 460 a 375 anos antes de Cristo, estudou as doenças dos trabalhadores das minas relacionadas ao chumbo. Ou seja, ele já deu um nexo aí para essas doenças, E Bernardino Ramazzini, que é o pai da medicina, o que ele fez? De 1633 a 1714, ele estudou mais de 50 doenças relacionadas a essas profissões. E foi a partir daí que surgiu o primeiro registro, sobre doenças ocupacionais. Porém, naquela época, não tinha um estudo científico, uma base legal sobre tudo isso, que é muito importante para a gente aí ter parâmetros. No período de 1760 a 1830 veio a Revolução Industrial, E como a Revolução Industrial naquela época, pessoal, não tinham cuidados, não tinham certo cuidados. Essas fábricas elas eram montadas em estábulos, sem a menor preocupação com a higiene do trabalho, com riscos ocupacionais. Essas máquinas também não possuíam dispositivos de segurança, então começou o quê? Um número muito alarmante de doenças e acidentes ocupacionais. Então, a partir daí, começaram o quê? A se cobrar mais, Os movimentos sociais começaram a cobrar e a exigir leis e cuidados aí referente à saúde e à segurança do trabalhador. Em 1802, o Parlamento Britânico aprova uma lei de saúde moral dos aprendizes. Então, a partir daí que começa a evoluir a história da higiene ocupacional no mundo. Em 1833 veio a Lei das Fábricas, muito importante, porque com a idade mínima para trabalho, proibição do trabalho noturno de 18 anos, jornada de trabalho de 12 horas diárias e 69 semanais, contratação de médicos para o controle e saúde dos trabalhadores, A partir daí foi um grande marco aí na história da higiene ocupacional, principalmente no que se trata aí de saúde ocupacional. Bom, ainda na higiene ocupacional pelo mundo, em 1906 ocorre o primeiro Congresso Internacional de Doenças do Trabalho, que foi realizado em memória de 10 mil trabalhadores mortos na construção do túnel de São Gotardo. Entre outros tópicos que a gente observa aqui, esse congresso aqui, pessoal, que foi realizado em memória dessas 10 mil mortes registradas, Que essas a gente consegue ter um dado estatístico dessas mortes. Naquela época, essa construção, houve um número muito grande de acidentes e principalmente fatais. Por quê? Essa obra, eles cavavam túneis muito profundos, a mais de 300 metros de profundidade. Então, muitas das vezes, quando acontecia um acidente, era fatal. E muitas das vezes, quando acontecia de um colaborador cair dentro dessa escavação desse túnel, eles não conseguiam nem retirar o corpo. Então, muitas das vezes, esses corpos eram deixados no mesmo lugar, era deixado lá e seguia a obra em diante. Em 1919, veio aí a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com a proibição do trabalho noturno para as mulheres e o uso do fósforo branco, que é um grande explosivo e cancerígeno. Em 1925, elabora a primeira lista, contando apenas 3 doenças, como saturnismo, chumbo, hidragismo, mercúrio e entre outros. E em 1934, essa lista é ampliada para 10 doenças profissionais e em 1964 para 29. Bom, e aonde entra aí, pessoal, o Brasil nessa história toda aí? Aonde a gente entra na história da higiene ocupacional? Apesar da primeira lei de acidente do trabalho, ela datar aí a data de 1919, no Brasil os primeiros registros efetivos no campo de saúde e higiene aí do trabalho datam a década de 30,
E a partir daí foi criado também o Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria e define a sua ação no campo da higiene e segurança do trabalho. E começam os estudos sobre as doenças ocupacionais. O Ministério do Trabalho foi um grande marco também, porque a partir daí começaram a surgir os médicos e surgir as perícias, né? Onde ele vai até o local do trabalho para fiscalizar se realmente as empresas estão cumprindo com o exigido pelo Ministério do Trabalho em relação à saúde e segurança do colaborador. E a partir daí uma grande evolução, gente. Em 1943 veio a Lei 5.452, de 1/5/1943, com um capítulo aí para a higiene ocupacional. Em 1966, a criação da Fundacentro, que é bem conhecida. Fundacentro é um Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Em 1978 veio as normas regulamentadoras, as tão famosas NRs, aprovada pela Portaria 3.214, que é a Bíblia aí do técnico de segurança do trabalho. Em 1990, a Lei 8.080 e a Lei 8.142, que regulamenta todo o território nacional e ações voltadas à saúde por pessoas jurídicas, tá? Chegamos a mais um final de uma videoaula sobre o histórico da higiene ocupacional. Espero que tenham gostado, visitem nossas redes sociais e até a próxima!